ele havia passado pela cidade do lago, uma comunidade muito simples, pobre, fundada por refugiados, e foi lá que ele recebeu abrigo, comida e apoio. E em troca, as pessoas daquela cidade criaram uma expectativa legítima de que, quando Thorin recuperasse o tesouro de seus ancestrais, ele ajudaria aquela cidade a sair da miséria. Mas veja que Thorin, ao conquistar o ouro, algo mudou. Bard, o arqueiro, tenta negociar em nome do povo, e o que houve de Thorin é um frio e duro: eu não troco ouro por comida. Thorin havia prometido que ajudaria aquela cidade, mas ele foi vencido pela cobiça. A doença do dragão afetou sua mente, suas ações, principalmente as suas palavras. Veja, de que ele esqueceu da bondade que recebeu e se fechou sobre o brilho do ouro. E com isso, uma guerra foi iniciada. Essa história ainda fictícia escancara uma verdade profundamente bíblica e existencial. Quando o nosso coração é dominado pela avareza, não é apenas o nosso bolso que é afetado. Veja que a nossa visão se torna distorcida, nossas promessas são esquecidas, nossas mãos se fecham e os nossos relacionamentos se rompem. Hoje, mais do que nunca, nós vivemos em dias em que falar sobre generosidade parece ofensivo. Estamos cansados, sobrecarregados, inseguros, mas talvez o problema não esteja em quanto temos, e sim o quanto confiamos. Generosidade não é sobre sobra, é sobre fé, e sobre crer que Deus é o provedor, que Ele é suficiente, e que ao contrário de Thorin, o escudo de carvalho, nós podemos viver com as mãos abertas, porque já fomos saciados pela graça que não falha. E é por isso que Paulo escreve esse texto aos Coríntios. Veja que Paulo não está cobrando impostos espirituais. Ele está chamando o povo de Coríntios a pensar diferente, a viver com outra lógica, a lógica da graça. A generosidade que ele descreve aqui não nasce de uma culpa nem de uma obrigação, mas da confiança em um Deus que provê, que supre e que age com abundância. Então, essa noite, nós vamos refletir sobre o tema a graça generosa. E nós vamos olhar esse texto com muita atenção. Vamos trilhar juntos esse caminho que passa pela mente, pelas mãos e pelo coração. E é um caminho de 3 etapas. A primeira etapa nós vamos ver como a generosidade pensa, versículo 6, e como ela nos dá uma nova mentalidade diante do dinheiro. No segundo momento, na segunda etapa, nós vamos ver como a generosidade age e como ela nos dá uma nova postura diante do dinheiro. E por último, a terceira etapa, como a generosidade vive e como ela nos dá uma nova convicção. A ideia central desse sermão é que, porque a verdadeira generosidade nasce da graça de Deus, e nós somos chamados a viver uma vida de confiança com desprendimento e um coração renovado. Que ao final nós possamos sair daqui não apenas com um entendimento melhor sobre doar, sobre dar, mas com um coração mais disposto a confiar e a repartir e a viver com os olhos fixos naquele que nos deu tudo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A primeira etapa dessa jornada se queremos viver uma vida generosa, precisamos começar pelo modo como pensamos. E é o que nós vemos aqui nesse primeiro momento. Volte seus olhos para o versículo de número 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo apresentou um plano para mobilizar as igrejas gentílicas a ajudar os cristãos pobres de Jerusalém. E dentre várias razões dessa ajuda, eu queria citar 3. A primeira, porque Jerusalém precisava tanto, era que muitos convertidos, peregrinos,
da diáspora que estavam em Jerusalém durante a festa de Pentecostes permaneceram na cidade após a sua conversão. E isso aumentou significativamente a demanda e também a hospitalidade. Uma segunda razão por qual Paulo pede aos irmãos de Corinto que sejam generosos e contribuam para os irmãos de Jerusalém é que a perseguição judaica e romana tinha aumentado muito. E com isso, os cristãos foram alvos constantes de violência, exclusão econômica e marginalização social. E a terceira e última razão é que a situação econômica da região da Judéia era precária. Os pesados impostos romanos, taxados por Ciro Tachad, é só brincadeira, e má distribuição de terras empurravam muitos judeus à miséria. Mas vejam, mesmo tendo tudo em comum, a igreja de Jerusalém continuava necessitada. E aqui Paulo enxergou uma possibilidade. Paulo aqui enxergou a oportunidade de ver na generosidade dos coríntios, de mostrar, primeiro, a unidade do corpo de Cristo, segundo, uma maturidade espiritual e, por último, um testemunho do Evangelho. E Paulo começa com uma imagem muito familiar, a do agricultor. Eu não sei você, o máximo que eu plantei foi no prézinho, quando a professora pediu para a gente pegar um feijão, colocar dentro de um copinho, botar um algodão e ficar escrevendo como estava acontecendo o negócio. O mais próximo que eu cheguei da agricultura foi isso. Mas veja, que Paulo está falando o básico, aquele que semeia e aquele que colhe. Pense no agricultor. Ele nunca espera colher o que ele não plantou. Seria insensato o agricultor andar pelos campos na esperança de ver brotar algo que nunca foi semeado. Mas Paulo aqui não está falando só sobre a agricultura. Ele está falando de uma nova mentalidade, de uma nova forma de pensar. Veja que a mentalidade grega do primeiro século, em Coríntios, via a generosidade como uma estratégia para conquistar status e relacionamento e reconhecimento público. Dar não era um ato de compaixão, mas uma forma de subir socialmente e reforçar as alianças. Parecido muito com Brasília, né? As doações eram feitas esperando algo em troca. Influência, prestígio, favores. E nesse contexto, ajudar os pobres, principalmente os distantes e judeus, era visto como algo inútil e até tolo. Os necessitados eram considerados indignos, e agir com graça, como um favor imerecido para com eles, soava estranho e até ofensivo. E por acaso, essa não é a mentalidade dos tempos em que eu e você vivemos? Uma mentalidade que é centrada no acúmulo, na escassez, na autopreservação. E veja que tudo isso parte de algumas crenças como: o dinheiro é meu, o dinheiro é para mim. Veja que essa mentalidade do individualismo mostra que o dinheiro é simplesmente uma realização pessoal, que nos dá a tão famosa liberdade financeira, que nos dá um status de emergente que está crescendo e se tornando de repente um milionário. Veja que a cultura está nos impulsionando a acumular, investir para si e consumir como sinal de sucesso. Outra crença tenho que guardar para não faltar. Mentalidade de escassez. E ela nasce com medo da perda. O dinheiro acumulado como um escudo contra a insegurança. Isso gera ansiedade e apego. E por último, se eu dou, fico sem. A lógica da perda diz: se eu dou, eu fico sem. Dar é perder e não investir. Mas nós precisamos entender que a generosidade começa primeiro como a forma como nós pensamos, com uma nova mentalidade. E essa nova forma de pensar nasce da graça que nos alcançou. Quando eu e você fomos alcançados por Cristo, nós fomos libertos da lógica da escassez e inseridos numa nova lógica, a lógica da abundância da graça. Agora, eu e você, nós pensamos diferentes, porque fomos transformados por uma convicção
profunda. E que convicção é essa? Tudo o que temos vem de Deus. E tudo o que somos existe para a glória de Deus. O apóstolo Paulo aqui nos convida a pensar como semeadores. Um semeador não anda pela vida com mãos fechadas. Ele não guarda a semente com medo de faltar. Ao contrário, ele lança a semente porque ele acredita na colheita. E essa confiança não é mero otimismo humano ou positivismo, é a fé no Deus que prometeu. E a generosidade começa aqui, uma mente renovada pela graça, numa vida que confia nas promessas de Deus. Mas nós precisamos dar uma atenção importante aqui, é que quem dá a semente é Deus. É Ele que nos entrega com graça os recursos, as habilidades, o tempo, as oportunidades. A semente é dele. E Ele coloca em nossas mãos. E quando nós usamos com generosidade, o fruto gera e nos dá mais semente. Veja, a colheita não é para acúmulo, é para multiplicação. E o que é mais belo disso é que Deus nos torna parte do seu projeto de provisão na vida dos outros. E por isso só isso já é uma dádiva, por isso só isso já é uma graça. Veja que Paulo não está nos ensinando uma mentalidade de retribuição. Você dá R$1 e vai voltar R$10 para você. Paulo aqui também não está trabalhando a ideia de investimento. Invista uma semente, a taxa de 20%, e no final do ano você vai ter 20% a mais. Não é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está dizendo, não dou para receber mais. Eu dou porque eu recebi primeiro. Isso é graça. Deus nos permite participar de sua generosidade por meio dos bens que Ele mesmo nos confiou. E como Ele disse, quero que vocês, é como se Ele dissesse, quero que vocês experimentem a alegria de serem parecidos comigo, um Deus generoso e misericordioso. E essa mentalidade nova, por meio da graça, da generosidade, ela confronta a avareza que nos paralisa. Quando o medo de faltar domina o nosso coração, nós fechamos para o outro e nos tornamos escravo do que nós temos. Mas a generosidade nos liberta. Ela abre as nossas mãos e nos convida a viver com fé. Pensar como semeador é se libertar da tirania da escassez. É confiar que Deus não nos deixará faltar o necessário enquanto nós compartilhamos com os outros. E ainda mais, a generosidade nos confronta com o individualismo moderno. Nós vivemos numa cultura que diz, é meu tempo, é meu dinheiro, e tempo é dinheiro. Mas o Evangelho nos chama a uma vida comunitária. A generosidade é um antídoto contra o egoísmo, é o caminho da liberdade. Nós vivemos para algo muito maior do que nós mesmos. Nosso trabalho, nosso salário, nossos recursos, tudo, exatamente tudo, está a serviço de um propósito eterno, de um propósito muito maior do que nós mesmos. O que Paulo está dizendo é que Deus está nos dando uma graça que não merecemos, para que, com os bens que Ele mesmo nos deu, nós possamos expressar sua generosidade por meio de nossos atos de misericórdia. E isso é graça. E essa graça muda todo o jogo. Inclusive, principalmente, a maneira como nós pensamos sobre o que nós temos. A aplicação que eu tenho para você nesse ponto é que a forma como nós pensamos sobre os nossos recursos revela realmente se nós cremos na suficiência da graça de Deus. Muitos dizem que confiam em Deus, mas vivem como se tudo dependesse da sua própria força. Nós precisamos entender que quando não semeamos, nós estamos dizendo, não confiamos. Mas quando lançamos a semente com fé, mesmo tremendo,
Deus faz brotar abundância em nossa vida. Veja que a solução não é dar mais, é confiar mais no Senhor. A mudança começa quando eu e você oramos: Senhor, muda minha mente. Senhor, liberta-me da mentalidade da escassez e planta em mim a fé do semeador. Dá-me coragem para viver como quem acredita na tua promessa. Nós temos pensado como semeador ou como acumuladores? Nós temos olhado para a vida com medo de faltar ou com fé de que Deus vai prover todas as coisas? Se a mentalidade molda a nossa forma de ver, é a ação que revela o que realmente cremos. A generosidade não é apenas uma ideia, ela é prática, concreta e visível. Então vamos à segunda etapa. Volte seus olhos para o versículo de número 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. A generosidade parte de um coração que foi alcançado e regenerado pela graça de Deus. Veja que generosidade não se trata de um gesto isolado ou de uma exigência externa. A verdadeira generosidade é fruto de uma transformação espiritual, uma mudança que atinge não apenas as nossas atitudes, mas a nossa própria natureza. Porque quando o Espírito Santo nos regenera, Ele também nos conduz a amar aquilo que Deus ama. E Deus ama o generoso. Um coração regenerado, ele passa a ver os seus recursos não mais como fins, mas como meios. Não mais como tesouros pessoais, mas como instrumentos de misericórdia para a glória de Deus. E preste atenção, o generoso não nasceu generoso, ele nasceu de novo. Por isso, doar, não é mais um peso, mas é uma alegria. Não é mais um dever, é um privilégio. Um coração alcançado pela graça não consegue se manter indiferente à dor do próximo, não consegue se manter indiferente à missão do reino, não consegue se manter indiferente ao mover do Espírito Santo. Um coração regenerado e alcançado pela graça de Deus está sempre agindo com generosidade. E veja, Paulo aqui nos mostra 3 características de quem vive generosamente. O primeiro, segundo temos proposto no coração. Eu não sei você, mas eu já vi pastor pedindo oferta sobre o valor da dívida que a pessoa tinha, pois Deus ia dar um jeito de quitar a dívida. Meus irmãos, Deus não ia quitar a dívida, e Deus não vai quitar a dívida. A pessoa vai ficar endividada, a pessoa vai ficar endividada o dobro. Você entende que isso é uma aberração? Pastores e igrejas dizendo: dê todo o limite do seu cartão de crédito. Alguns pastores e igrejas dizendo: deixe de pagar a sua prestação do apartamento e dê isso à igreja que Deus vai cuidar de você. Pastores e igrejas estão dizendo: tome um empréstimo no banco, porque Deus vai te abençoar. Pegue dinheiro emprestado e tenha fé e honre a Deus. Meus irmãos, que linguagem é essa? Onde isso aqui está escrito na Sagrada Escritura? Isso não é generosidade, isso é testar a Deus, isso é zombar de Deus. Não caia nessa cilada, Bino. Não caia. Quando Paulo está dizendo aqui, segundo temos proposto no coração, ele está falando de intencionalidade. A generosidade nasce de um propósito, não de um impulso. Nós planejamos ser generosos. Eu vou repetir, eu e você devemos planejar ser generosos. Nós decidimos com maturidade, com oração, como e por que dar. Propor no coração envolve refletir sobre a direção que a nossa vida está tomando, sobre a causa que nós cremos, sobre os valores que carregamos como discípulos de Jesus.
A intencionalidade na generosidade nos impede de sermos levados pelo modismo ou pela culpa momentânea. Ela é fruto de uma convicção profunda. E é como quando nos preparamos para visitar alguém querido, ou quando nós recebemos visita em casa. Você pega a melhor xícara, né? O melhor pires, você faz uma mesa posta, está na moda agora, mesa posta, eu aprendi isso esses dias, né? Você limpa a casa, você deixa tudo pronto, você se prepara para receber bem aquela pessoa que vai estar visitando. Assim devemos ser nós devemos nos planejar para ser generosos. Nós devemos olhar lá para a nossa planilha do Excel e deve ter uma aba lá, generosidade. Você já viu que nós nos organizamos financeiramente para tudo? E muitas das vezes nós não nos organizamos para ser mais generosos. Nós nos organizamos, eu quero guardar R$1.000 por mês. Eu quero fazer X investimentos. Eu quero reduzir as contas. Eu tenho que gastar menos no mercado. Esse mês eu não vou pedir iFood. E a gente vai se organizando. Mas a gente nunca para e diz o seguinte: eu vou aumentar 5% na minha contribuição para a igreja. Ou vou me organizar generosamente para mandar uma oferta para o missionário. Ou vou me organizar para ajudar uma instituição. Veja que isso nunca está na nossa planilha. E a gente muitas vezes é lançado ao impulso, aparece um negócio, não, o Senhor está nos chamando a ser planejadores da generosidade, e nós temos que fazer isso de forma intencional. Paulo continua, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, não damos com pesar ou por obrigação. Deus não quer ofertas arrancadas. Deus não quer que você doe com tristeza. E vamos lá. Tem gente que doa, que oferta, com a mesma tristeza daquela pessoa que tem que limpar o banheiro sábado de manhã de casa. Ninguém acorda sábado de manhã e fica feliz. Uau, hoje eu vou ter que limpar o banheiro. Pega o seu esfregão, a vassoura e o balde e sai. Tomei meu café, agora eu vou para o meu momento maravilhoso do sábado, limpar o banheiro. Você não faz isso porque você é feliz fazendo isso. Você faz por obrigação. E tem muitos de nós muitas vezes ofertamos da mesma maneira, doamos da mesma maneira. É simples fato de obrigação. É como se algo estivesse arrancando de nós. Mas Deus não quer ofertas dessa maneira. E quando damos com tristeza, veja que o nosso coração não está conectado com o ato daquilo que nós estamos fazendo. Dar por necessidade aqui carrega a ideia de alguém que sente que precisa dar por medo de perder bênçãos. Você já ouviu essa? O devorador. Ou porque foi pressionado por os outros. Poxa, tu não vai fazer? Por que tu não faz? Vai lá, faz. Eu lembro de uma vez, ainda criança, estava num culto, minha mãe pegou uma moeda de R$1. E ela me deu dizendo assim, você vai botar lá na oferta. Eu peguei aquela moeda, ela era tão brilhosa, tão bonita, mas tão bonita, que eu quis ficar com ela para mim assim. E passou o diácono com a salva. Você sabe o que é salva? Quem não sabe, joga no Google. Salva. E eu hesitei. E fiquei aqui, ó, com a moedinha de R$1 aqui. E eu fiz esse movimento aqui, ó. Olhei para a dona Regina. A dona Regina falou assim, coloca essa moeda na salva. E eu, por livre e espontânea liberdade, coloquei lá. Não foi por pressão. Mas veja, esse é o sentimento. Aquela doação não foi uma doação alegre. Ela foi arrancada. E muitos de nós ainda vivemos nesse tipo de gesto. Mas Deus quer algo diferente. Ele quer um coração livre. Ele quer um coração disponível. Ele quer um coração intencional. E Paulo não para por aí, ele diz, oferte com alegria. Por quê? Deus ama quem dá com alegria. Quando era pequenininho, eu cantava isso na escola bíblica dominical. Quem dá com alegria como o sol... Ninguém? Obrigado, Udi. Vocês precisam escutar isso. Tem uma playlist no YouTube. Deus ama quem dá com alegria. Por quê? Você já parou para pensar isso? Porque a alegria no dar revela o nosso entendimento do caráter de Deus. Ele é um Pai generoso
e alegre. E quando nós damos com alegria, nós refletimos a Deus. Veja que essa é uma alegria, e essa alegria é espiritual. Essa alegria não depende das circunstâncias, mas do conhecimento do que somos participantes do que Deus está fazendo no mundo. Quando eu e você entregamos oferta com alegria, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Nós estamos dizendo: Senhor, eu me alegro por fazer parte da Tua missão. Mas de repente você pode estar se perguntando agora: mas e se, só uma hipótese, não há alegria em nosso coração em dar ou doar? Pode ser que eu e você estejamos agindo como mesquinhos. O mesquinho é alguém que faz cálculo, com desconfiança, com peso. E ele faz perguntas do tipo: será que eles realmente merecem? Será que realmente eles estão precisando? E se eu precisar depois, não vai me faltar? E a pior de todas, o que eu vou ganhar com isso? A mesquinhez não é só uma questão de bolso, é uma questão de alma. E ela nasce de um coração que desconhece e que está desconectado da graça, preso a uma lógica de troca, cego para a suficiência de Deus. O mesquinho muitas vezes ainda arranja desculpas esfarrapadas e se justifica como frases como: eu tenho pouco, sabe, eu não tenho muito. Já ajudei demais, sabe, eu já ajudei outra vez, então dessa vez eu não vou ajudar. Sabe o que é o pior? Eu não sei onde vai parar esse dinheiro. Por isso eu nem vou ofertar. Ele vive com um punho fechado, olhando para si mesmo, construindo muros ao invés de pontes. O mesquinho é aquele que dá a volta à ilha pelo mar com um sorrisol na mão. Você não sabe o que é sorrisol? Você precisa jogar no Google, gente. Vou melhorar. O mesquinho é aquele que dá a volta na ilha de Florianópolis pelo mar com um punhado de farinha na mão e chega do outro lado, a farinha está mais seca do que antes. De tão mão fechada que ele é. A generosidade verdadeira nasce quando nos libertamos dessas perguntas e começamos a perguntar: o que Deus está fazendo? Como eu posso participar disso? Quem está precisando? E como eu posso abençoar essa pessoa? E é nesse momento que nós trocamos o medo pela fé, a suspeita pela compaixão e o egoísmo pelo serviço. Dar com intencionalidade, com liberdade e com alegria é fruto do Espírito em nós. E quando isso acontece, nossas mãos passam a agir como as mãos de Cristo, tocando, abençoando e multiplicando na vida de outras pessoas. Não damos porque temos mais, nós damos porque confiamos. E é nesse dar que nós encontramos um tipo de alegria que o mundo não conhece. Alegria de participar do reino de Deus com as nossas próprias mãos. E aqui tem uma aplicação para nós essa noite. Nós devemos realinhar as nossas prioridades. As nossas decisões revelam as nossas verdadeiras prioridades. Podemos dizer que Deus vem em primeiro lugar, mas basta olhar para onde vai o nosso tempo, o nosso dinheiro e as nossas preocupações para descobrirmos o que, de fato, ocupa o centro do nosso coração. Muitas das vezes, nós não somos avarentos no discurso, mas na prática. Nós valorizamos as nossas conquistas, nós valorizamos a segurança financeira, nós valorizamos o conforto, o lazer, e deixamos a generosidade como um extra, um plus, uma opção, algo secundário. Mas Jesus foi muito claro em Mateus 6:21, dizendo: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Em outras palavras, o que priorizamos mostra o que realmente eu e você amamos. Por isso, o chamado à generosidade exige mais do que doar. Exige reorganizar a nossa vida. Colocar o reino de Deus e as pessoas acima das coisas. Trocar a lógica do ter para ser feliz pela lógica do servir para a glória de Deus.
Isso nos leva a escolhas difíceis. Nós vamos ter que abrir mão de algo. Nós vamos precisar dizer não a um estilo de vida mais caro, para que nós possamos investir em outros em vez de nós mesmos. Mas esse é o caminho do discipulado. Realinhar nossas prioridades e olhar para Jesus e dizer com sinceridade: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o que é teu? Então, reordenar a nossa agenda, nós devemos reordenar o nosso orçamento, nós devemos reordenar os nossos planos, sempre à luz dessa pergunta: Senhor, o que o Senhor quer que façamos com o que é teu? Como nós temos doado? Será que nós doamos com peso? Será que nós doamos com tristeza? Ou nós estamos ofertando com propósito e alegria? Não espere sentir vontade de ser generoso. Propõe em seu coração, decida ser generoso e descubra a alegria de participar da obra de Deus. Depois de nós compreendermos como a generosidade transforma nossa forma de pensar e molda a maneira como agimos, nós precisamos dar mais um passo nessa etapa. Paulo fecha esse argumento com uma promessa poderosa. E agora ele nos mostra que a generosidade não é apenas uma decisão momentânea, mas uma forma de viver sustentada pela confiança em Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar agora nessa terceira parte. Como a generosidade vive. Volte seus olhos para o versículo de número 8. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. A generosidade verdadeira não nasce de uma conta bancária cheia, tá, gente? Mas de uma alma cheia da graça de Deus. E essa graça que nos alcançou, quando eu e você estávamos perdidos, não somente nos salvou, e glória a Deus por isso, mas também nos transformou, nos reorientou, nos reposicionou diante de toda uma vida. Agora eu e você vivemos segundo as promessas de Deus, de um Deus que é rico em misericórdia, que é fiel em provisão e abundante em graça. Paulo não estava escrevendo a pessoas perfeitas. E se você leu a primeira carta de Coríntios, você vai ver que a igreja de Coríntios era um caos, formada por pessoas imperfeitas. Mas ele está escrevendo uma igreja em formação, como a nossa, que precisava ser lembrada de que a generosidade é consequência de uma convicção firme, construída sobre o caráter do próprio Deus. Veja que Paulo não apela para a culpa, ele não apela para a coerção, ele aponta para Deus e nos diz que viver generosamente é possível. Não por causa da nossa força, mas por causa da suficiência do próprio Deus. E ele vai nos mostrar da seguinte forma, em 4 argumentos. O primeiro, Deus pode tornar abundante toda a graça em nós. Quando Paulo fala sobre abundância da graça, ele não está se referindo a algo abstrato ou simbólico, ele está falando de uma ação concreta de Deus no nosso interior. E veja, essa ação de Deus no nosso interior muda a maneira que nós vemos, muda a maneira como nós sentimos, muda a maneira como decidimos, muda a maneira como agimos. E essa graça que invade os espaços da dúvida em nosso coração, é essa graça que silencia as vozes do medo, que nos levanta quando nós vacilamos e que conduz novamente à missão de repartir, de ser generoso. E essa graça não vem de nós, não nasce de um esforço moral, mas é derramada do alto por um Deus extremamente generoso. O segundo é que Deus pode fazer com que tenhamos sempre. Há uma ousadia nessa frase que pode nos escapar à primeira vista. Ter sempre. É uma palavra forte. É ou não é, Brasil? Como fala o pastor Rafael. Veja, significa que não há estação,
que não há período do ano, que não há circunstância, que não há adversidade que possa impedir a mão de Deus de nos sustentar. E essa promessa, ela não nos isenta das dificuldades, mas essa promessa nos garante a presença e a provisão de Deus todos os dias até a consumação dos séculos. Não é uma ilusão de prosperidade automática aqui, mas uma realidade, uma companhia constante e a provisão do próprio Deus para conosco. E veja, quando eu e você cremos nisso, nós somos libertos do desespero, nós somos libertos da ansiedade, e agora nós podemos viver com mãos abertas, porque sabemos que eu e você podemos falhar, mas que o céu nunca falha. Terceiro, Deus pode nos dar ampla suficiência. E o que é essa suficiência? É contentamento. Não é um contentamento arrogante, baseado em alta performance, baseado em desempenho, mas é um contentamento confiando na suficiência do próprio Deus. Isso significa que mesmo sem ter tudo o que queremos, e olha que a gente quer bastante coisa, nós temos tudo o que precisamos para viver e fazer a vontade de Deus. O Projeto Sola foi muito feliz quando ele escreve: aquilo que eu não tenho, eu não preciso. A ampla suficiência é viver contente com o que Deus nos dá e generosamente com o que Ele faz passar pelas nossas mãos. Por último, Deus pode nos tornar abundantes em toda boa obra. Deus não apenas nos salva, Ele nos transforma em agentes do seu reino. Uma vida marcada pela graça é uma vida que transborda. A ideia aqui é que Deus não enche somente o poço, Ele faz transbordar. E Ele transborda a graça sobre nós. E nos chama a viver uma vida que transborda. E o que é esse transbordar? É viver uma vida com propósito, uma vida com intenção, uma vida com generosidade. Veja, como agentes do reino, agora nós podemos participar de toda boa obra. Não apenas aquelas obras que aparecem nas redes sociais ou que nos dão aplauso, mas também aquelas silenciosas, cotidianas, escondidas, que somente o Senhor vê. Viver com abundância de boas obras é viver como Cristo, se entregando. E essa é a chave. A minha aplicação para você nesse ponto é: confie na suficiência da graça de Deus. E essa é a chave da generosidade cristã. Crer que a graça que nos alcançou, ela é suficiente para nos sustentar. Quando nós confiamos nisso, não vivemos com medo do amanhã, nem com a ansiedade sobre o que virá. Nós sabemos em quem temos crido. Sabemos que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, conforme as suas riquezas de glória. E é por isso que eu e você somos livres para viver com generosidade. Viver sem medo e preocupação se vai faltar, sem receio de perder. Veja, muitos de nós fomos formados em famílias, em circunstâncias, em ambientes, pela lógica do acúmulo. Guardar, proteger, garantir o dia de amanhã. Mas no reino de Deus, abundância não significa acúmulo, significa confiança. A mentalidade da escassez nos prende ao medo, nos leva a um controle excessivo, nos leva ao egoísmo. Mas a mentalidade do Evangelho nos liberta para doar, servir e compartilhar. Quando nós abandonamos essa crença de que vai faltar e abraçamos a verdade que Deus é suficiente, então eu e você começamos a viver de fato. Viver com as mãos abertas, com o coração leve e com os olhos fixos naquele que é fiel. Essa é a vida abundante da graça que Cristo nos oferece. Amém?
Se coloque de pé, por gentileza. A generosidade cristã não é um cálculo matemático, mas é uma contemplação. Ela não flui de uma obrigação, você é obrigado, mas de um coração grato. Ela não se sustenta pelo esforço humano, mas pela suficiência divina. Quando eu e você olhamos para a cruz, percebemos que tudo o que temos é graça. E tudo que damos é resposta a essa graça. A generosidade, portanto, é um reflexo visível de um coração que foi transformado por dentro. E essa convicção que sustenta uma vida generosa. Saber que em Jesus nós temos tudo, absolutamente tudo que precisamos. Não nos falta nada, nem amor, nem cuidado, nem provisão, nem sentido. É porque eu e você já temos tudo. E porque temos tudo, nós podemos dar, podemos repartir, podemos viver com mãos abertas, confiando que o nosso Pai é fiel e que a sua graça nos basta. Por isso, irmãos e irmãs, nós somos chamados a uma nova mentalidade. Não a mentalidade de acúmulo, de medo e de autopreservação, mas a mentalidade do Evangelho, que nos ensina que Jesus Cristo já supriu todas as nossas maiores necessidades. E Ele não nos negou o seu próprio Filho. Como não nos dará com Ele todas as coisas? Que o Espírito Santo nos ajude a crer nessa verdade, viver assim e com alegria sermos generosos em toda boa obra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, diante do Senhor, nos colocamos, Pai, reconhecendo que muitas das vezes olhamos para o que o Senhor tem nos dado, achando que é mérito próprio, Deus, achando que foi os nossos recursos, os nossos intelectos. Mas hoje, pela Tua palavra, nós fomos confrontados a entender de que tudo que temos provém da Tua graça. É o Senhor quem nos dá. Hoje, pela Sua palavra, entendemos que tudo que somos é para viver uma vida para a Sua glória e não uma vida pautada nos nossos próprios desejos e satisfações. Senhor, nós muitas das vezes temos sido avarentos, mesquinhas, egoístas. Temos questionado, temos duvidado e muitas das vezes temos sido até incrédulos, Senhor Deus. E isso faz com que nós não sejamos generosos para com o próximo. Nós fomos tão abençoados porque o Senhor nos dá. E Senhor, nos dê um coração que entenda isso. Um coração disposto, Senhor Deus, não a reter, mas a multiplicar. Um coração disposto a se tornar intencional, a ser generoso para com as pessoas. Que o nosso recurso, o nosso tempo, que os nossos bens, tudo aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, seja um canal de bênção, generosidade e misericórdia para com o próximo. Senhor, realinha as nossas afeições. Coloca o nosso entendimento do dinheiro no lugar certo, Senhor Deus. Não deixe que ele e nada tome o lugar que o Senhor tem no nosso coração. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus. Não deixe que o nosso coração se transforme em um coração cobiçoso, um coração ganancioso, que quer mais e mais e mais, simplesmente para ser reconhecido ou para ter uma falsa segurança. Senhor Deus, nos ajude. Continua nos sustentando, Senhor Deus. Continua, Senhor, nos ajudando. Continua sendo generoso para conosco, Senhor Deus. E nos dê, Senhor, um coração ainda mais generoso. É o que nós te pedimos,
no nome, Senhor Deus, é o que te pedimos generosamente, na força e no mérito do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que tal você responder esse sermão de olhos fechados enquanto a banda canta? Vamos